Olá, eu sou a Gislaine, do Ateliê Arte e Luz, e hoje eu vou ensinar para vocês um arranjo completo. Um vaso com transparência, folhas, rosas e fundo. Antes de começar, não esqueçam de deixar o seu joinha e os seus comentários que vocês quiserem. E abaixo vocês vão encontrar um link onde vai ter o risco e o guia de cores para vocês. Eu fiz um risco já completo, com rosas e folhas, e nós vamos aproveitar este risco para ensinar transparência, rosas e folhas e fundo. Então, meninas, para fazer o fundo deste vaso, para que depois a gente possa fazer a transparência, eu vou utilizar o verde oliva, o verde pistache, o verde pinheiro, desculpa, o verde pântano. E vou preencher o meu vaso com o pituá, porque como o meu vaso é grande, eu ganho tempo utilizando o pincel pituá no preenchimento. Agora que eu já preenchi a área maior, eu vou pegar um pincel lixado e cortado e vou fazer o contorno do meu vaso, né? Que o pincel pituá a gente não consegue fazer essas áreas menores. Vou escurecer as áreas de sombra com o pântano. Eu vou aproveitar aqui nessa área que eu deixei sem preencher e eu vou fazer o cabinho do meu arranjo. Muitas pessoas têm dificuldade com a transparência, porque assim, é preciso ter um fundo escuro, porque senão eu não consigo abrir a transparência, né? Então eu preciso... Porque o que é a transparência? É um jarro de vidro, por exemplo. Então, aparece o que está lá dentro. Então, aparece o cabo, aparece o fundo, tá? Então, eu preciso ter todo esse arranjo escuro para conseguir ir fazendo a abertura da transparência que vai dar a impressão de uma jarra de vidro.
Da mesma forma que fora do meu vaso, eu já tenho que estar com o fundo preparado, porque a hora que eu vir abrindo a transparência, ela vai aparecer. Aproveitando para ensinar para vocês como eu faço a minha sombra em fundos, desse tipo de arranjo, eu venho normalmente com o pincel Pituá, movimentos circulares, eu deposito a minha tinta na beira do risco e eu venho trazendo a sujeirinha do meu pincel até ela acabar, sempre trabalhando com movimentos circulares. Aqui na beirada do meu vaso, eu preciso escurecer, porque eu vou fazer a transparência aqui. Então, eu pego um pouco do verde oliva, deposito e venho fazendo o movimento circular. Com o verde pântano, eu vou reforçar o contorno do meu vaso. Aqui entre os galinhos, eu vou fazer um ponto de luz, de claridade. Então, eu vou pôr um pouquinho do branco e vou mesclar. Para fazer a transparência, eu vou pegar um pincel de cerdas duras, lixado e cortado, seco. Com a tinta branca, eu vou pegar a tinta branca somente de um lado do pincel. Vou virar para o lado, a tinta para o lado de fora, com a mão firme, e eu venho fazendo o contorno da jarra e esfumaço. Então, ó, para o outro lado agora, peguei o tinta branca, tirei o excesso da tinta de um lado, ficou tinta só do outro lado, ó, peguei, venho, tiro de um lado, eu vou virar o meu desenho só para facilitar que eu consiga fazer o contorno aqui. Viro o lado, a tinta, para o lado de fora e venho contornando o desenho e esfumaço. Novamente, pego a tinta, tiro o excesso do lado de um pincel e eu vou fazer aquela marca da água. Então,
Neste caso, eu vou esfumaçar para cima. Novamente. E esfumaço. Aqui embaixo, mesma coisa. E esfumaço. E aí eu começo todo o processo novamente. Ó. Reforçando essa claridade. Aqui vou fazer um outro ponto de luz. Coloco lá a minha tinta lá em cima. E venho puxando. Aqui eu vou fazer duas claridades. Coloco a largura do meu pincel e desço a tinta. Coloco a largura do meu pincel e desço a tinta. Depois que secar, talvez a gente tenha que voltar e reforçar o branco. Se vocês quiserem esperar a pintura do fundo de vocês secar para depois fazer a claridade, tá? Ou ficar a transparência, fica mais fácil. Vamos aproveitar fazer a mesa, porque esse vaso, né, ele está em cima de uma mesa. Então, a gente começa com o verde pistache, o pincel pituá. Eu vou escurecer com o verde oliva. E um pouquinho do verde pântano. Vamos aproveitar e já fazer
toda a sombra do nosso arranjo. Pegar o verde pistache. Meu amor, vem. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar agora o verde oliva e eu vou escurecer alguns poucos pontos. Então, meninas, eu sequei o meu trabalho e agora eu tô reforçando a minha luz, porque o branco vai secando e ele vai sumindo. Então, eu preciso que alguns pontos ele fique mais evidente. Bom, para as folhas, nós vamos usar as mesmas cores que nós usamos no fundo do vaso, que é o verde pistache, o verde oliva, o verde pântano e o branco. Eu sempre começo pelo meu lado esquerdo, porque como eu sou destra, então eu consigo ir tendo apoio no meu braço. Se eu começar a pintar as folhas daqui, quando eu fui para cá, eu tenho que ficar com o meu braço levantado. Se você é canhota, eu recomendo que você comece a pintar as folhas daqui para cá, porque aí o seu braço de apoio vai estar livre aonde não tem tinta molhada. As folhas aqui de cima, eu não quero elas muito escuras. Então, eu vou preenchê-las com o verde pistache. E eu vou dar uma leve escurecidinha com o verde oliva. Nas folhas grandes, eu vou usar um método simples, né? Que a maior parte das pessoas, quando estão iniciando, usa para preenchimento da folha. Parto da metade da folha, coloco claro de um lado, escuro do lado oposto. E mesclo as duas cores. Se eu coloquei claro aqui, eu vou colocar o escuro desse lado. Contornando com cuidado as pétalas da rosa, para você não deformar. E aí eu venho com o claro. E também mesclo as duas cores.
e venho fazendo a minha claridade aonde eu coloquei o verde claro. Então, deposito a tinta, puxo para fora, deposito a tinta, puxo. Aqui eu quero reforçar um pouco o escuro, então eu vou entrar com um pouco do verde pântano. Nessa folha, eu vou fazer uma dobrinha. Então, eu preciso escurecer embaixo da minha dobra, tá? Então, eu já venho com a tinta escura, contornando a dobrinha da minha folha. Aí, eu pego o tom claro. Faço a minha dobra. E reforço com o branco. Aproveitando, deixem os seus comentários abaixo do vídeo, daquilo que você tem mais dificuldade, o que você gostaria de aprender, algo que você gostaria que eu ensinasse, tá? Fique à vontade para nos dar sugestões.
Agora nós vamos começar a pintar as rosas. Eu tenho por costume sempre virar a rosa que eu vou pintar de frente para o meu rosto. Eu acho que a gente corre menos o risco de entortar as pétalas, tá? Então, como eu vou começar por esta, eu virei aqui de frente. Eu vou utilizar nessa rosa o rosa bebê na parte inferior das pétalas. Na sequência, eu vou mesclar o rosa escuro e vou escurecer com o púrpura. E onde eu coloquei o rosa bebê, eu vou reforçar a claridade com o branco. E assim eu vou fazendo cada uma das pétalas. Aqui embaixo do copinho da rosa, nós temos que escurecer para que quando a gente faça a claridade do copinho, ele apareça. Reparem, meninas, que aqui onde eu estou escurecendo é aquela dobrinha de da pétala. Então, é preciso que embaixo e em cima dela seja escuro, para que quando a gente venha com a dobrinha num tom mais claro, apareça.
de cima da rosa é onde eu uso diluente, porque eu preciso que essa parte demore um pouco mais para secar. Então, antes de começar o preenchimento, eu coloco o diluente. Então, na parte superior, eu venho com o rosa bebê. Percebam que eu não cheguei até a boquinha da rosa. Aqui eu vou completar primeiro com o rosa escuro e venho mesclando ele no rosa bebê. E aí eu vou escurecer com o púrpura. Com um pouquinho do rosa escuro, eu venho já fazendo as marcações da onde depois eu vou abrir as minhas pétalas. Aqui, a parte de cima da rosa, eu venho fazendo como se fosse vírgulas. Então, eu começo largo lá em cima e venho estreitando. Então, eu vou colocar uma pétala lá, outra pétala aqui e uma no centro. E aí eu venho completando com mais pétalas. Embaixo do miolo, eu faço 1, 2, 3. E mesclo. Eu vou pôr um pouco do vinho para dar um pouco mais de profundidade no miolo. Vou pegar um pincel de cerdas menores e vou fazer mais umas pétalas aqui próxima do miolo. Depois que ela secar, o branco vai sumir um pouco, e aí, se houver a necessidade, a gente vem retocando. Vamos agora fazer os 2 botões. Eu vou preencher com o púrpura. E de um lado, eu vou clarear um pouquinho com o branco. Aí eu venho com o verde oliva para fazer o cabinho aqui.
esse outro botãozinho, eu vou fazer ele de rosa escuro. Preenchi com o verde oliva a folhinha e eu venho com o branco fazendo a claridade para separar uma folhinha aqui que cobre o botãozinho do outro. Esta rosa, ela está por baixo desta. Então, nós vamos pintar ela agora. Vamos virar de frente. Eu vou usar as mesmas cores daqui, só que o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer nessa rosa, porque ela está recebendo mais sombra? Eu vou eliminar o rosa bebê e eu vou acrescentar um vinho, tá? Estas pétalas aqui do fundo, elas vão ser mais escuras. Então, a gente pode começar direto com o púrpura. E eu venho com o vinho. Já reforçando. E aqui, na pontinha, eu vou acrescentar o rosa escuro. Este pedacinho é uma pétala desta rosa que tá por trás. Então, eu vou somente colocar o púrpura e o vinho. Voltando, mesma forma como nós preenchemos a rosa anterior. A cor mais clara, mesclando com a cor intermediária, que no meu caso aqui é o púrpura. Eu venho escurecendo com o vinho. Nesta rosa, eu não vou usar o branco. O que vai fazer a função da claridade é o rosa escuro. Aqui é uma pétala também, que só aparece um pedaço dela, porque o restante está embaixo da pétala desta outra rosa que nós não fizemos ainda.
Aqui tá aparecendo só metade do copinho. Agora eu vou preencher a parte superior. Então, vou colocar diluente. E vou iniciar o preenchimento. Miolinho. Usando bastante vinho. E aonde na outra rosa eu fiz as vírgulas com o branco, nesta eu vou fazer com o rosa. Então, 1, 2, a central, e eu venho intercalando outras pétalas. E eu vou reforçar com um pouquinho do vinho o escurinho atrás destas pétalas, para que elas apareçam mais. Depois também, se houver a necessidade, nós vamos reforçar o rosa escuro. Esta rosa, eu vou fazer ela branca, porém, com o fundo um pouquinho puxado para um tom de amora, de lilás, tá? Então, eu vou usar bastante diluente. Eu vou pegar a cor amora, a cor flor de malva, cinza claro. E eu vou fazer um fundo antes de abrir com branco. Então, eu tô passando um cinza claro aqui no miolinho, o flor de malva, e vou reforçar com amora. E já venho demarcando com esse restinho de tinta que tá no meu pincel,
aonde depois eu vou abrir o branco. E já vou passar um pouquinho do meu branco em alguns pontos onde eu vou entrar com a minha claridade. Então, vamos pegar antes que seque e vamos abrir a claridade nessa região. Então, como eu quero que a minha rosa continue ficando bem clarinha, então eu vou continuar pegando as minhas cores com um pouquinho do diluente junto, tá? Então, por exemplo, eu peguei o flor de malva, eu mergulho o meu pincel aqui no diluente e venho passando a cor. Gente, não reparem, essa é a minha gatinha, que adora tomar água do potinho do pincel. Então, eu sempre tenho que deixar um lado do potinho com água limpa, para ela poder vir tomar. Flor branca, mais do que nenhuma rosa branca, nós vamos ter que retocar. Mas observando aqui a minha rosa, eu notei que eu não gostei deste pedaço. Ficou assim, ó, um na direção do outro.
Então, eu já vou aproveitar para arrumar. Então, eu vou colocar um pouco do cinza aqui, ó, para tirar onde eu fiz a pétala, junto com um pouquinho do diluente. Tirei aquela marca. E aí, eu venho novamente abrindo as minhas pétalas, desfazendo aquela assimetria que ficou aqui. E aí, depois que ela tiver sequinha, nós vamos vir reforçando todo esse branco, tá? Porque, ó, onde tá secando, já tá sumindo. Então, a gente vem e reforça. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Esta é uma das formas pelas quais eu faço a rosa. Nós vamos fazer um outro vídeo fazendo o estilo porcelanizado. E não deixem, claro, de deixar os seus comentários, deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais.